A recente confirmação por parte do governo moçambicano na morte de 9 cidadãos e na existência de mais de 600 moçambicanos a necessitarem de assistência devido aos episódios de xenofobia na África do Sul está a gerar questionamentos sobre a forma como as autoridades geriram a crise. Pedrito Cambrão, analista político e docente universitário, na sua perspectiva diz que houve demora no reconhecimento da gravidade da situação. Xenofobia que eu chamo de afrofobia, porque o ataque é direcionado a africanos, então, porque existem lá pessoas que vêm da Ásia, da Europa, infelizmente não são as pessoas afetadas, são africanos, daí que eu chamo de afrofobia. Acho eu que houve aqui um pouco de, não sei se seria letargia ou sonegação de informação, não sei, mas esperava-se um governo mais proativo. A questão de comunicação de crise, logo repatriar os moçambicanos, como os outros fizeram, ou então criar condições de segurança para os moçambicanos. Parece que a nossa reação é sempre tardia, em muitos aspectos. A reação é sempre tardia, então acho que devemos mudar este modus operandi, esse modus operandi de reação tardia. Para o analista e docente universitário Samuel Simango, disse não ter dúvidas que trata-se de xenofobia, mas estranha o fato das vítimas abrangidas serem africanos de raça negra. Eu gostaria de dizer, o que se passa na África do Sul é xenofobia, não é? Há uma tentativa de dizer que estamos perante uma afrofobia. Este conceito de afrofobia, ele peca porque não engloba os egípcios, não engloba os marroquinos, não engloba os argelinos que estão na África do Sul. Eu até preferia chamar este movimento de xenofobia como uma pretofobia ou então a pobrefobia. Pobrefobia porque ele abarca, incide sobre os pobres. Pretofobia porque ele incide na cor da pele negra. Sobre as causas da tensão social na África do Sul, os especialistas consideram que o elevado número de imigrantes, muitos dos quais em situação irregular, aumenta a pressão sobre o sistema de saúde, educação, transporte e assistência social. Os moçambicanos estão a regressar a Moçambique. Criação de condições de vida. Se lá foram, é por conta de melhores condições. E nós temos. Algumas pessoas até dizem, aqui é questão de mal maior, mal menor. Mesmo agora que os moçambicanos estão a voltar a Moçambique, há moçambicanos que vão para lá. Quer dizer, aquilo que diz, quem não arrisca, não petisca. Mas é necessário que esses processos migratórios não ofusquem, não é? Não criem uma pressão demasiada a ponto de criar uma percepção nos cidadãos pobres da África do Sul que os estrangeiros vêm lhes retirar os benefícios. Para os especialistas, a principal lição desta crise é a necessidade de maior transparência e capacidade de resposta por parte das autoridades moçambicanas, de modo a proteger os cidadãos que vivem no exterior e preservar a confiança da população nas instituições do Estado. Para eles, o presidente da República poderia ter comunicado de forma mais clara e diplomática, preparando a população para uma realidade que já era amplamente conhecida através das redes sociais e dos órgãos de informação da região. Parceiro. O político moçambicano Augusto Palembe reage com preocupação o fenómeno de xenofobia e o regresso dos moçambicanos vítimas de violência na África do Sul. Para Palembe, a resolução deste problema passa pelo investimento nas indústrias do país, capaz de empregar uma grande quantidade de mão de obra, sobretudo jovens. Ou seja, para mim o maior problema não é os dos sul-africanos. O maior problema é nosso como Moçambique. O que é que estamos a fazer desde a independência para que os jovens tenham emprego? Para que as pessoas não queiram ir à África do Sul sofrer, porque aquilo é um sofrimento. Se Moçambique tivesse abertura para que os jovens tivessem emprego, nenhum moçambicano ia preferir ir para a África do Sul sofrer. Agora, cabe a quem está a governar criar políticas
acertadas para que Moçambique volte a ter uma indústria que possa absorver a maioria dos moçambicanos para terem oportunidade de emprego. Enquanto não tivermos este método, esta política de industrializar Moçambique, termos capacidade de empregar os nossos, vamos continuar a ter impactos negativos. Volto a reiterar, a culpa não é dos sul-africanos. Quem vai à procura de emprego na África do Sul são os moçambicanos. Somos nós que temos que criar condições em Moçambique para que ninguém tenha vontade de sair em busca de uma vida melhor. África do Sul, há moçambicanos que estão a sofrer na Ásia, há moçambicanos que hoje vão a Portugal para ir lavar velhos, ou seja, estamos a falar de licenciados, estamos a falar de doutorados, estamos a falar de técnicos. Para um problema já instalado de violência, o político propõe maior alocação de meios de transporte para que sejam socorridos mais concidadãos que desejem regressar ao país. Neste momento, o único método, o único meio que pode-se fazer é enviar transporte para trazer de volta os moçambicanos e, no mínimo, criar condições para que tenham uma cesta básica para uma sobrevivência de 1 a 3 meses até que a pessoa possa se estabelecer em Moçambique. Agora, não acredito, não me conformo em dizer que Moçambique é incapaz de resolver mesmo a curto prazo. Nós temos condições. Cerca de 600 moçambicanos eram esperados nesta quarta-feira, na fronteira de Ressane Garcia, na província de Maputo, provenientes da terra do Rande, devido à violência xenófoba que já matou 9 moçambicanos, de acordo com dados governamentais. Parceiro. A sombra da xenofobia voltou a estender-se sobre a comunidade moçambicana na vizinha África do Sul. O ano de 2026 fica uma vez mais marcado por mais um capítulo doloroso de violência contra cidadãos estrangeiros. Entre malas improvisadas e sonhos interrompidos, homens e mulheres que partiram em busca de melhores condições de vida regressam carregando apenas cicatrizes de uma violência que insiste em repetir-se. Nos sentimos meio que abandonados, né? São muitos compatriotas nossos que estão lá a morrer dia e noite. Tem 30 anos de idade e vive em Xai-Xai. Ao contemplar o nascer do sol no quintal da sua casa, os primeiros raios de luz não conseguem apagar as sombras que trouxe da África do Sul. Então, muitos vizinhos começaram a fugir sem nada. Eu estou há dias sem conseguir falar com minha esposa e meu filho. Não sabemos para onde levam, mas chegam em casa da pessoa, se encontram, por exemplo, uma mulher, levam a mulher. Carrega no peito as cicatrizes de uma xenofobia que transformou os seus sonhos em cinzas. Partiram luz, tudo destruíram. Queimaram também as minhas 2 motorizadas. Mas antes que o sol voltasse a nascer, as noites de sábado e domingo do outro lado da fronteira foram marcadas por sangue, medo e terror em Mosul Bay. Mosul Bay, lomu hi tshama kona. Hi ve na ku caciwa etikweni. Swi sunguliwe hi vanhu va 5. Va hisetela mikhukhu ya vanhu, va yiva hi lava nga lava hi kona. Vanhu va tsutsuma va teka a vanhu vo ya hi ku dlayana. No 7º mês de gestação, Lourdes carrega no ventre uma nova vida, mas também o trauma de ter escapado à morte por um verdadeiro milagre. Estaríamos mortos. Eu, meu bebê, meu marido, nossos familiares. Perdeste quantos familiares na África do Sul? Acho que são 6. Perdeste 6 familiares? Sim. 4 morando no dia que começou tudo isso. E outros no dia seguinte. Rosa perdeu a tranquilidade da alma. Os seus olhos captaram imagens que só a morte poderá apagar.
ainda assustada, recorda pessoas decapitadas, crianças e mulheres queimadas e ruas transformadas em corredores de terror. Kuva biwa so lava va nga kuma ku biwa lava ku va hisiwa ku ni senhora ambenyana nga hisiwa ni swivanana ndlwini i dozwa swo swivanana swimbirhi swi nga hisiwa va dlayetela vanhu ni mun'we wa rapaji loyi ni nga mi vona a nga dlayiwa va mi tsema nkolo wa dzaniwa mvano bya Limpopo va teka nhloko ya yena va yi khoma nje. Na fuga desesperada, alguém deixou para trás uma viatura e materiais de construção adquiridos, com economias guardadas desde 2023, patrimônio que agora pode nunca mais recuperar. Deixei lá um carro que pelo menos fazendo câmbio, não fazendo câmbio, estimando o preço, foram por aí 40 mil. Comecei a fazer em 2023, digamos, aproximadamente a 70 mil, porque o meu plano era de construir uma casa que tivesse 2 quartos de sala, uma casa de banho, uma dependência. Eu já acostumei a perder. O maior ganho que eu tenho é a própria minha vida. Aqui não tem emprego. Mas nem todos conseguiram escapar ilesos, com o braço fraturado. Quando revive a madrugada em que o terror bateu à sua porta, conta que um grupo de sul-africanos irrompeu pelo bairro e tentou agredir a sua esposa e filhos. Ao tentar protegê-los, acabou brutalmente espancado. A minha esposa tem ferida de dentro, porque lhe bateram de dentro, todo o corpo. Começaram a lutar para salvar minha mulher. Então me bateram até meu braço ficar assim mesmo. Mas por causa de quê? Do serviço, do trabalho, porque aqui em Moçambique não temos trabalhos. Estamos a pedir energia, não fornecer energia à África do Sul. São histórias diferentes unidas pela mesma dor. Histórias de centenas de homens e mulheres que partiram em busca de uma vida melhor e que regressaram esta quarta-feira carregando apenas feridas e luto. Obrigou-nos a ativar o COI provincial, portanto identificou-se o distrito de Belém como o ponto de bypass. Preparamos kits, digamos que, e portanto para que possam alimentar-se nos primeiros 15 dias. Nós estamos a trabalhar com 400 pessoas que neste momento já têm os seus kits pré-posicionados nos distritos e prontos para que possam receber. Caso este número venha a subir, as autoridades moçambicanas na África do Sul já nos advertiram que este número pode vir a subir. Estamos também em prontidão. Os repatriados dizem que o verdadeiro desafio começa agora. Presidente Chapo, estamos a pedir serviços, trabalho aqui em Moçambique, porque ele já não quer pessoa de Moçambique. Mas, afinal, até quando os cidadãos africanos continuarão a viver sob o medo da violência xenófoba na África do Sul? A pergunta fica no ar. Quero lamentar a atitude do governo, porque o governo foi chamado a atenção e o governo não quis ouvir. Depois dessa coisa de feminizar ministérios, no Ministério dos Negócios Estrangeiros, a ministra é mulher, a secretária de Estado é mulher, não pode juntar. As femininas não puxam charrua. Está a dizer que o problema no Ministério dos Negócios Estrangeiros é feminização. É o fato de termos uma ministra e secretário de Estado mulher. Deve ter secretário de Estado homem, ou ministro homem, secretário de Estado mulher. O problema está aí. Não, acho. Os femininos não puxam carroça. Vai ver os cavalos. Mas com que base o Muxanga diz que mulheres não... É tradição. É nossa tradição. É nossa tradição. Veja agora o que é que está acontecendo. Aquele tipo de respostas gratuitas e baratas são próprias de uma mulher que nunca foi à África do Sul, que nunca viveu o que os sul-africanos fazem. Porque se você pedir a ela agora para entrar no carro, para irem testemunhar, não é de aceitar, ela é o colegial. Mas se fosse homem, eu ia pegar a ele, vamos, para você testemunhar aquilo que você desmentiu. Não posso fazer isso a uma mãe, porque eu sei quão arriscado é levar uma mulher para aquela situação daquela natureza. Os moçambicanos morreram facilmente identificados por quê? Porque quem viveu na África do Sul sabe muito bem. Pelo veste estilo de andar, você consegue ver que aquele é moçambicano, aquele é zimbabuiano,
aquele é Tswana, aquele é Xhosa, aquele é Zulu. A andar sem falar, eu consigo ver isso. Segundo, as pessoas não foram mortas na rua. Foram mortas nos seus postos de trabalho e nas suas residências. Os moçambicanos têm uma maneira boa de conviver e qualquer vizinho consegue ver que aqueles são moçambicanos. Os moçambicanos, quando estão satisfeitos, ou hão de falar português, se há 2, 3 machopes, vão falar shop, se há 4 ou 5 machanganos, vão falar xangano, se há 3 ou 4 machuabos, vão dizer magumi, se há 5 ou 6 macuas, vão dizer kuhoko, rinkri. Quer dizer, os moçambicanos têm esta característica que permite que eles sejam identificados. É por causa disso que os ataques costumam aparecer nas zonas onde os moçambicanos estão em maior número. Esta atitude dos sul-africanos não é de hoje. Eu trabalhei na África do Sul em 87, 88, 89. Calhei, quando cheguei em 87, havia aquela greve, a primeira maior greve, em que acabaram cerca de 1 mês, 3 semanas, a comerem sem trabalhar as pessoas do Anglo-América. Mas, Muchanga, faça-nos perceber uma coisa. O Muchanga entende que no Ministério dos Negócios Estrangeiros há choques. Não há choques. Temos 2 mulheres. Não há produtividade quando as mulheres estão entre elas. Então, é preciso não há produtividade naquele ministério agora? Sim, não há. É por causa disso que temos estas informações aqui desconexadas, que depois acabaram levando o chefe do Estado a fazer discurso infeliz. Antes da secretária de Estado se levantar e dizer o que disse, deveria ter tido um canal paralelo àquilo que as fontes oficiais estão a dizer. Por causa dessas limitações de serem femininas e não conhecerem o comportamento das pessoas, acabaram caindo neste erro. E é um erro grave. Porque até aquela altura que nós falamos aqui, falava-se mais ou menos de 2 pessoas que tinham sido molestadas e que depois vieram a morrer. Agora, só numa sentada, mataram 7 e ficaram 9. Mas já quem fala de 11. Por isso que há quem diz que cada pessoa conhece os números do local onde é residente. E efetivamente isso é razoável, isso é normal. Nós temos muitos machanganas aqui, nesta zona de Kruger National Park, a partir daqui de Matsulo, e ir para Guiana até Pafuri. A maior parte dos moçambicanos desta zona da fronteira, do distrito de Squalaquala, Mapai, Masingiri, Magudi, Muamba, Matutuine, vivem na África do Sul. Mas porque são pessoas que vão e voltam, têm filhos que deixaram lá. Nós não sabemos em que situação esses filhos dessas pessoas se encontram, porque os sul-africanos conhecem muito bem a eles. Aliás, quando quiseram fazer o parque, este Kruger National Park, aquelas populações estavam ali, todas elas, foram carregadas para lá. Sabe, nós temos uma situação aqui. Em Squalaquala não há campa de Squalaquala. Squalaquala é Chauca. A campa deles está no Zimbábue. Por quê? Porque havia consciência nessa altura de que este povo é o mesmo. Então, é lamentável o que está a acontecer. E não é primeira, nem é segunda vez. Já houve uma de xenofobia muito grave, aquela que nos levou a fazermos marchas aqui, até a Embaixada Sul-Africana, por causa desta inércia do governo, que o governo volta mais uma vez a demonstrar o que é lamentável. Portanto, eu gostaria de apelar ao governo para estar atento, para o povo moçambicano se sentir valorizado. Porque essa diplomacia debaixo da mesa há de ter valor se resultar em reduzir o assunto ou estancar o assunto. Se não estancar o assunto, o governo terá que ser muito bem responsabilizado. Os nigerianos, os outros, estão a bater a mesa, estão a demonstrar que tentam defender os seus. Sim, mas, Muchanga, em mais ou menos 1 minuto, como é que se explica esta aparente discrepância? Temos, por exemplo, o governo, o INGD, a falar de 7 pessoas, 5 por ataques diretos da xenofobia, 2 por acidente de viação de moçambicanos que estavam a voltar a Moçambique, e o Zé acaba de me atualizar, parece que o INGD disse que há mais 2 pessoas que morreram, foram atropeladas na África do Sul, parece que também tentavam voltar. E depois temos os regressados, as vítimas,
Uma delas falou de 11 pessoas. É assim, quando as pessoas estão para me atacar, eu saio a correr e sou atropelado, sou vítima de quê? Porque o atropelamento é consequência. Mas o que fez com que eu fosse cair no atropelamento é porque alguém queria me atacar. A responsabilidade é da pessoa que queria me atacar. Embora possa ser partilhada também com o homem da viatura. Não, esses números, os dois, acabam de me atualizar agora. Só que em um período em que o governo falou de 7 pessoas. Sim. E na mesma altura a vítima falou de 11 pessoas. Sim. Agora que já estamos a ter uma nova atualização de mais 2 pessoas. Sim. Estes números sempre vão mudar porque os que atacam estão a atacar, a informação também está a fluir. Mas o que eu queria pedir era o seguinte: o diretor-geral adjunto do DPCC tem de deixar de falar dos mortos, tem de cuidar dos vivos. Esse é que é o papel dele. Segundo, estão a mentir quando dizem que o governo é que está a deslocar as pessoas para cá. É a Organização Internacional de Trabalho que está a alugar os autocarros. Não é o governo? Não. O governo moçambicano não tem arranjar dinheiro. O governo moçambicano não tem dinheiro para dar comida aos médicos, os doentes não têm. Quem está a dar transporte, incluindo o transporte que foi-se acumular lá em Moçambique, é a Organização Internacional de Trabalho. Moçambique, eu confirmei de uma figura bem próxima da comunicação da presidência que disse que... Está a mentir. Quanto é que custou a operação? Pergunta a ele quanto é que custou a operação. E quem foi contratar os autocarros lá na África do Sul? É a Organização Internacional do Trabalho. O governo está ali à espera de receber, dar de comer uma refeição quente e dar um bocadinho para irem comer uma semana onde vão. Segura aí, Muxanga. Esse é o papel do governo de Moçambique. Então o governo de Moçambique tem que parar de mentir. Celso.